Aleluias. Cumprimentar todos os homens com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que bom poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com os amados, amém? Toda oportunidade é uma oportunidade única dada por Deus. Então, por isso, temos que aproveitar todas as oportunidades. Não podemos perder nenhuma oportunidade, né? Que bom. Agradecer aqui o pastor Maurício, agradecer o pastor Valdir, agradecer todos os amados desta igreja aqui pela oportunidade, né? Que bom que Deus nos colocou aqui nessa manhã, um tempo de crescimento, um tempo de amadurecer, um tempo de compartilhar experiências, né? Isso é muito bom. Há oportunidades na nossa vida que são únicas. Existem oportunidades que são únicas. Tem um ditado que diz que oportunidade é como um cavalo arriado, né? Então nós temos que aproveitar oportunidades. Existem algumas que são únicas e nós não podemos perder essas oportunidades. Eu gosto muito de um texto de Salomão. Ele diz assim, Eclesiastes, se não me engano, 9:10, ele diz assim: tudo que te vier a mão para fazer, faze-o com toda a tua força, né? Porque na sepultura para onde tu vais, ou no Seol, ou seio de Abraão, ou cemitério, ou catatumba, ou sepulcro, para onde você vai, para o mundo dos mortos, para o mundo das almas, ali já não existe mais projeto, não existe conhecimento, não existe ciência. Então esse texto ele nos traz grandes revelações, pelo menos 3. Ele diz assim: aproveite todas as oportunidades que vai chegar na sua vida. Então, Deus, ele abriu já muitas portas na sua vida e ele vai trazer muitas coisas nas suas mãos. Deus, ele vai colocar pessoas no seu círculo de amizades. Deus, ele vai abrir portas na sua vida ainda esse ano. Você não entendeu? Eu vou repetir de novo. Deus vai abrir portas na sua vida ainda neste ano. Mas esse texto diz assim: aproveite todas essas oportunidades, porque é do aproveitamento dessas oportunidades que virá aquele ser que você sempre sonhou ser um dia. A nossa vida, ela é feita de relacionamentos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O Senhor Deus, nessa manhã, ele vai compartilhar conosco muitas chaves. É muito importante você ter aí um papel e uma caneta aí, porque Deus vai te dar coisas que talvez estavam travadas na sua vida. Mas você precisa entender que muitas coisas vão chegar na sua vida, porque é Deus que prepara. E olha o que Salomão diz: tudo que te vier a mão para fazer. Então não se sinta inferior, não se sinta complexado, não se sinta medíocre, não se sinta pequeno, porque Deus não chamou grandes, Deus chamou pequenos. Deus não chamou fortes, Deus chamou fracos. Deus não chama ricos porque o dinheiro é dele. Deus não chama homens fortes porque a força vem dele, o poder vem dele. Deus não chama homens cheios de intelecto porque o conhecimento vem dele. Deus, ele nos chama do jeito que nós somos. Quem está entendendo, diga amém. Porque ele que quer nos capacitar, nos dá poder, nos dá força. Então, se o seu diagnóstico indifere, ou se o diagnóstico que você tem de você mesmo é menor do que o diagnóstico de Deus ao teu respeito, pelo amor de Deus, cancele o seu diagnóstico, fica com o de Deus. Porque se algo chegou na tua mão, é porque ele entende que você pode, ele entende que você é capaz e ele entende que você vai conseguir. Sabe? É por isso que a primeira coisa que uma pessoa aceita Jesus, ele precisa mudar a mente dele. Precisa haver uma metamorfose aqui dentro. Senão, ele não vai viver o evangelho que Deus quer para ele, a vida que Deus quer para ele abundante. Ele vai viver uma vida medíocre e bem aquém daquilo.
E isso é uma grande realidade. Tem um texto que todos nós conhecemos e gostamos de falar, que está lá em Romanos 12, que diz assim: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, da razão, não é da emoção ou do fogo de palha, mas é o vosso culto racional, da razão, aquilo que é segunda, terça, quarta, quinta, de manhã, de tarde e de noite. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela nova maneira de pensar. Mude a sua mente. Nessa manhã Deus vai fazer transplante de cérebro. Olha para esse varão que está do seu lado e diga: nessa manhã vai acontecer uma cirurgia aqui. Deus vai abrir o seu cucuruco, vai tirar o cérebro antigo e vai colocar uma nova mentalidade. E olha o que Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela nova maneira de pensar, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabia que quando Jesus dizia assim, arrependei-vos, ele não estava apenas dizendo abandone a vida pecaminosa? Quando Jesus dizia assim, arrependei-vos, ele estava dizendo assim, mude a vossa maneira de pensar, passe a pensar diferente, pensem com a mente de Cristo. É por isso que Paulo diz em Coríntios assim, o homem carnal não compreende as coisas espirituais, mas o homem espiritual compreende as coisas de Deus, porque ele tem a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Sabe, queridos, a pior coisa é você ser rei, morar num palácio e ter uma mente de mendigo. Tem muita pessoa que já veio para Cristo, ele é filho de Cristo, ele faz parte do exército de Deus, ele é embaixador de Cristo, ele já tem o ministério da reconciliação, mas ele ainda não se deu conta disso. Isso é muito notório. Nós somos assim, nós somos produto do meio. Você pode ensinar um filho a vida inteira os caminhos do Senhor, mas se ele começar 2 meses a andar com uma má amizade, ele vai começar a falar como um amigo do mundo. Aliás, segundo alguns estudiosos, ele diz que é mais fácil você ser moldado pelo mal do que pelo bem. É mais fácil você se contaminar com o mal. Tem pessoas que estão a vida inteira na igreja sendo bombardeado por ministrações, palavras de transformação, palavras de impacto, palavras de vitória, palavra de fé. Mas ele começa a andar com o irmão carnal, o irmão incrédulo, o irmão que escarnece tudo, o irmão que murmura, o irmão que critica, o irmão que desdenha de tudo, daqui a pouco ele está igualzinho. Nós temos que romper com os maus hábitos. Aliás, bons hábitos é mais poderoso do que genética. Você pode ter nascido, o seu pai pode ter sido um prostituto, o seu avô pode ter sido um 171, o seu trisavô, tataravô pode ter sido, entendeu, o maior nó cego. Mas se você está em Cristo, a Bíblia diz que nós estando em Cristo, toda maldição é quebrada. Segundo os Coríntios 5,17, porque é assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisa boa é coisa nova. Olha para quem está do seu lado, diga, coisa boa é coisa nova. Sabe, de vez em quando o meu irmão, ele é mais velho que eu, ele me dá uma camisa que ele comprou boa, entendeu? Me dá uma calça, mas não é a mesma coisa que comprar na loja, irmão. Sabe por quê? Porque coisa boa é coisa nova, entendeu? E assim que estás em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe, queridos, nós temos que mudar. Se nós não mudarmos, nada muda. Eu não vim aqui trazer para você conhecimento profundo e novas revelações, não. Tem muita gente buscando conhecimento profundo e novas revelações. Nós temos que viver aquilo que a gente já sabe. Aliás, tem muita gente atrás de novos conhecimentos e novas revelações só para não viver aquilo que ele já sabe. E o nosso maior desafio é fazer aquilo que nós já sabemos que devemos fazer, mas nós não fazemos. Nós temos que mudar. Nós estamos aí agora, daqui aproximadamente 30 dias, nem 30, já acabou. Daqui 25 dias nós vamos votar para eleger presidente, governador
deputado federal e estadual. Mas pode mudar o político que mudar. Se nós não mudarmos, nada muda. Porque a mudança não vem lá de cima, a mudança vem aqui de baixo. E mudança não é eu pensar em mudança, não muda. Eu saber o que deve mudar, não muda nada. As coisas só mudam se eu mudar. Tem gente que sabe o que tem que fazer, sabe também o que não pode fazer, mas ele não faz. Então pensar em mudança não muda nada. As coisas só mudam quando eu começar a mudar. Eu tenho que me descobrir quem eu sou em Cristo Jesus. Estamos vivendo, o pastor Maurício falou aqui, tempos de crise, tempos difíceis. Mas a igreja do Senhor Jesus na Bíblia, ela sempre cresceu em época de crise. Nunca o evangelho cresceu em tempos de bonança. Nunca. Se você for estudar a história do avivamento no Brasil, a história do avivamento da igreja, a igreja só cresce em tempo de crise. A igreja sempre cresceu em tempo de crise. Porque quando tudo está bem, nós sossegamos. Quando o celeiro está cheio, quando tem saúde no corpo, quando está rodeado de amigos, quando tudo vai bem, a tendência é nós acomodarmos e afrouxarmos as rédeas. Então, Deus espera que nós mostramos quem nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus é no tempo de crise. E para isso nós precisamos mudar a nossa maneira de agir, de pensar e de falar. Queridos, existe um poder de Deus que foi dado para nós, que habita dentro de nós, que se você não descobrir esse poder, você vai viver uma vida de frustração. Existe uma palavra de Paulo, do apóstolo Paulo aos Efésios, que Paulo, ele diz bem assim, porque Deus, olha aqui para mim, Paulo diz assim em Efésios, porque Deus é poderoso para fazer tudo infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em mim. Pegou? Olha para quem está do seu lado, diga, pegou? Olha só o que Paulo diz, porque Deus é poderoso para fazer tudo, diga tudo, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Sabe, irmãos, eu fico parando para pensar às vezes, nós somos a instituição, a igreja de Jesus na terra, não estou falando essa, nós somos a instituição, nós somos o organismo da terra que mais fala de fé. Existe algum lugar que fala mais de fé do que na igreja? Não, eu nunca ouvi falar de fé no governo, na prefeitura, no albergue. Nós somos a instituição que mais fala sobre crer, é ou não é? Nós somos bombardeados todo dia na igreja. Tenha fé, crê em Deus, Deus é contigo, Deus faz o cego enxergar, Deus ressuscita o morto, Deus pode trazer existência o que não existe. Só que nós, sabe qual que é o maior questionamento hoje? Por que que a igreja não vive tudo aquilo que ela diz que acredita e prega? Porque nós somos a instituição que mais fala sobre crer. Só que vai olhar a postura dos crentes durante a pandemia do Covid. Vai olhar como que nós reagimos diante das adversidades todos os dias. Porque a grande questão nossa não é agir como Jesus. Nós somos cristãos, imitadores de Cristo, e estamos atrás dele seguindo os passos de Jesus. Mas o nosso maior desafio, alguns pensam que é ser igual a Cristo, agir igual a Cristo, mas eu digo que não, o nosso maior desafio é reagir como Cristo reagia. Como que eu estou reagindo diante das situações? Sabe, querido, se eu não começar a acreditar nisso e viver isso, eu não vou ter experiências. Porque você sabe como que o diabo paralisa a igreja, como que ele amordaça a igreja, como que ele para a igreja? É ele trazendo para nós as nossas lutas diárias, criando frustrações para nós, e ela vai nos paralisando. Aconteceu isso comigo, sabe por quê? Porque eu sou pastor há 23 anos, quando eu nasci meu pai já era pastor, eu já orei para cancerígeno e ele foi curado de câncer, eu já orei para pessoas doentes, centenas, e eles foram curados, eu já orei para pessoas para Deus abrir porta,
e no mesmo dia Deus abriu porta. Eu já orei para Deus trazer mantimento, Ele trouxe mantimento. Só que um dia o meu pai estava na UTI, e eu fui orar pelo meu pai, e eu disse: Senhor, não é tempo do meu pai morrer, eu ainda não estou preparado, eu não quero que meu pai morra agora. E aí eu orava e dizia: Deus, o Senhor já através de mim já operou milagres, eu já curei pessoas de todos os lugares, agora é a minha casa, agora é o meu pai, e eu caminho com ele, e meu pai tem que sair daqui. E aí passou-se uns dias, meu pai morreu. Aí sabe qual que foi a seta do inimigo na minha mente? Deus não ouve a sua oração. Você não é aquele assim íntimo de Deus, não. A sua fé não é essa fé tão extraordinária, tão forte, que é capaz de reverter qualquer situação. Sabe, às vezes o inimigo, ele pega algumas aparentes derrotas, alguns fracassos, algumas frustrações na nossa vida para nos paralisar. Aí nós paramos de olhar para o poder de Deus e começamos a olhar para a nossa fragilidade ou falibilidade. Sabe, queridos, muitos homens na Bíblia caminharam com Deus, mas não experimentaram milagres. Uma vez um anjo chegou para Gideão e disse assim: Gideão, eu sou contigo, homem valente e valoroso. E através de você, Gideão, você é um grande general de guerra. Você vai dar vitória para o meu povo, o povo de Israel. Diz o Senhor Deus. Primeira coisa que Gideão olhou foi para quê? Para as estruturas. Gideão disse assim: o que, Deus? Eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha família é a mais pobre de Israel. Deus olhou para Gideão e disse: Gideão, eu não estou preocupado com o seu tamanho, nem com o tamanho da sua casa, pois eu te digo, vai nessa tua força, e você vai vencer. E ele venceu. Mas Gideão não estava olhando para o poder de Deus, o Deus que ele servia, ele olhava para a sua fragilidade. Quando Moisés morre, quem era Moisés? Era o curandeiro de Josué, era o pastor de Josué, era o discipulador de Josué, era o pai espiritual de Josué, era o mentor de Josué, é aquele que discipulou Josué, é aquele que orava por Josué, é aquele que Josué seguiu os passos dele, e de repente Moisés morre. E no capítulo 1 de Josué ele começa a entrar em depressão. Ai, Deus, por que o Senhor levou Moisés? Moisés era o meu pai, Moisés era o grande libertador do povo de Israel. Agora o que será de mim? Eu irei padecer no paraíso, eu irei morrer no deserto. Deus chega para Josué, e você conhece muito bem essa história. Deus chega para Josué e diz assim: Josué, que é isso? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Moisés caiu e morreu, mas eu estou contigo, e você juntamente comigo fará esse povo entrar na terra prometida. Sede firme, sede forte e tem de bom ânimo, porque eu estou contigo, e você fará esse povo atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Sabe, queridos, ele estava olhando para o homem. Quer dizer, parece que Moisés era mais na vida dele do que Deus era na vida dele. Timóteo, ele era um dos incapazes da Bíblia. Timóteo era um dos imprevistos da Bíblia. Timóteo nunca tinha cacife, bagagem e estrutura para suceder o grande apóstolo, que é o apóstolo Paulo, que depois de Jesus é um dos maiores homens da Bíblia. Timóteo não tinha capacidade para suceder o apóstolo Paulo. Por que Timóteo não podia? Primeiro, que ele tinha alguns qualificativos que desqualificava ele. Primeiro, Timóteo, ele era muito novo, e na visão dos anciões, Timóteo não poderia ser um apóstolo, porque Timóteo não tinha entre 35 e 42 anos, não muito mais do que isso. E para os anciões daquela época, para ser um apóstolo, você tinha que ter mais de 60 anos. Então ele era um imprevisto. Segundo, Timóteo, ele era introspectivo, muito sério, muito fechado. Ele não ria, ele não era simpático. Mais uma coisa que o desqualificava. E a terceira, Timóteo era cometido de uma enfermidade constantemente. Vira e mexe ele tinha que tomar vinho, tomar remédio, porque ele tinha um problema estomacal. Paulo, inclusive, recomenda para ele: Timóteo, toma vinho com água para que melhore da sua queimação no estômago.
Só que o que é que Paulo viu nele para dizer assim: você vai me suceder, você vai ser aquele que depois que eu morrer vai tomar o meu lugar? Timóteo, ele tinha grandes qualidades, ele tinha uma fé verdadeira. Paulo chega no capítulo 1 de Timóteo e diz assim: eu agradeço a Deus pela sua fé não fingida, e quando eu estou lá pregando e fazendo missão, eu me lembro das tuas lágrimas caindo e do seu amor verdadeiro pelo Senhor. Outra qualidade que ele tinha, que todo homem, todo líder, todo pai, todo marido, todo filho, todo homem deve ter: ele tinha caráter. No capítulo 16, capítulo 14 de Atos diz assim: está aí um homem, filho da dona Lloyd, uma diaconisa, e ele é uma pessoa muito firme, e ele é um homem de caráter. Foi qualificativos que Paulo viu nele, e que ele tinha. Só que teve um momento da caminhada que Timóteo começou a esmurecer, começou a olhar para os fracassos, começou a olhar para a tristeza. Aí Paulo chega para ele e diz assim: Timóteo, rogo-te e peço-te a ti, que levante, que exalte, que você desperte o dom de Deus que há dentro de você, desde o dia que eu coloquei a mão sobre a sua cabeça. Existia algo dentro dele que estava triste, apagado, dormindo e morrendo. Existe algo dentro de nós que está apagado, que precisa viver, para que outros ao nosso redor vivam também. Depois que Jesus ele é entregue e passa por todo aquele mártir, aquele caminho que ele passou do Gólgota, Jesus, os discípulos começaram a desanimar e se afastar, e cada um começou a caçar o seu rumo, porque eles pensaram: Jesus morreu, Jesus acabou tudo, o projeto acabou, a obra acabou, tudo foi embora. Pedro, de pescador de homens, voltou para o mar e foi pescar peixe, até que Jesus se encontrou com ele e falou: Pedro, você não é pescador mais de peixe, você é pescador de homens. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, quem és tu? E ele diz assim: eu sou Simão. Ele disse: não. Pedro, quem és tu? Eu sou Simão. Não, Pedro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Jesus não falou, é meu, tá? Não, Pedro, pelo amor de Deus. Pedro, quem és tu? Eu sou Simão. Sabe por quê? Porque Simão significa inconstante. Ele estava dizendo: Jesus, eu sou um zero à esquerda. Jesus, eu sou um mané. Jesus, eu não consegui estar ao teu lado mesmo sabendo quem eras tu. Tudo que você fez de milagre, sendo o Messias, o Filho de Deus, fez morto ressuscitar, cego enxergar, coxo saltitar e paralítico andar, mesmo conhecendo o Senhor, andando com o Senhor, eu ainda neguei o Senhor, eu ainda deixei de acreditar no Senhor. Na hora que o Senhor mais precisou, eu não estava do teu lado, eu sou um inconstante. Jesus falou assim: Pedro, levanta a cabeça, pois eu te digo que você não é Simão inconstante, você é Pedro, você é uma rocha, você é uma pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pois eu te digo que você não é inconstante, você é uma pedra, você é um homem de Deus, e eu continuo te amando e confiando em você. Sabe, queridos, Deus ele confia em nós, ele espera em nós, e nós só precisamos, na verdade, corresponder às expectativas. Sabe, tem um monte de gente que está caminhando esperando algo de nós. Sabe, os nossos filhos esperam algo de nós. A sociedade espera algo de nós. Sabe, nossas mulheres esperam algo de nós. Eu me lembro do pastor Dag, ele fez uma pesquisa, e ele diz num dos seus livros, que é uma pesquisa que foi feita com as mulheres de dentro da igreja, e a pesquisa foi perguntado o seguinte: o que você espera do seu marido? E 87% das mulheres, quase unanimamente, 87% das mulheres disseram: eu espero que o meu marido seja um pastor na minha vida. Nenhuma mulher espera receber a oração do pastor, todas as mulheres esperam receber a oração dos seus maridos. Todas as mulheres, elas não querem apenas um marido como um provedor para suprir as suas necessidades. Todas as mulheres esperam ter um homem espiritual, um homem que cuida além do corpo delas, além da alma delas, mas que cuide também, seja um protetor na vida espiritual delas.
E esse é um dos papéis que Deus deu ao homem, a Bíblia. Nós não somos apenas o protetor e nem o provedor. Nós somos o pastor e nós somos o profeta, sacerdote das nossas mulheres também. Qual que era o papel do sacerdote? O sacerdote era aquele que recebia de Deus e trazia para os homens. E qual que era o papel do profeta? Era aquele que profetizava de Deus para a vida das pessoas. O nosso papel como provedor das mulheres e protetor das mulheres, nós temos uma terceira e quarta função. Nós temos que todos os dias apresentar a nossa casa, nossos filhos, nossa esposa, nossa família, nossos projetos e nossas finanças a Deus. E somos nós também que pegamos de Deus e transmitimos para eles. É você que alimenta a alma da sua mulher. Você é linda, você é curada, você é sarada, você é bonita, eu profetizo cura na sua vida. Você vai vencer, porque você que profetiza na vida de quem está na sua casa. Não espere profecia de fora, não espere que os outros façam aquilo que é papel seu e obrigação sua fazer. Todo homem de Deus, ele tem que ter o seu tributo diário com Deus. Sabe, queridos, eu oro há muitos anos, eu levanto 15 para as 5 da manhã, e eu dobro o meu joelho, e eu tenho o meu tributo diário a Deus. Pastor, você faz isso porque você é muito íntimo de Deus? Porque você ama muito Deus? Não. Não vou fazer hipócrita que eu sou mais santo do que vocês, não. Ah, você faz isso porque você, entendeu, tem mais facilidade do que nós. Não. Pelo amor de Deus, eu sou igual a vocês. Sabe por que eu faço isso todos os dias e me custa muito, porque é muito sofrido, não é para qualquer um. Tenta levantar as madrugadas uma vez por dia, não 7 vezes por semana, não 30 dias por mês, mas o ano todo fazer isso, com algumas exceções de cansaço, ou falha, ou falta de despertador. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que a minha vitória não vem de baixo. Porque eu sei que não é eu que espero da minha esposa, é minha esposa que espera de mim. Porque eu sei que a vitória tem que ser conquistada nos céus. Porque eu sei que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Porque eu sei que nas maiores batalhas da minha vida, ninguém estava do meu lado. Nem pastor, nem obreiros, nem mãe, nem filho, nem esposa. Nas maiores lutas da minha vida, só Deus estava do meu lado e me ouvindo. E foi Ele que me socorreu, foi Ele que me acudiu, foi Ele que me abençoou. É por isso que eu não abro mão do meu tributo diário. Qual é o tributo que nós temos diante do Senhor? Porque a Bíblia diz que o Senhor ouve as orações dos santos. A Bíblia diz que Jó levantava de madrugada e oferecia sacrifício pelos teus filhos. E ele dizia: oferecerei sacrifício pelos meus filhos, porque talvez eles tenham pecado contra Deus. Jó, ele fazia sacrifício, ele falava: Deus perdoa os meus filhos, Deus perdoa a minha casa. Ano passado eu tive um ano de muito embate na minha casa, e eu venci pela oração. Meu filho entrou no primeiro ano, e na sala dele, todos os meninos fumam, todos os meninos falam palavrão. E eu falei: agora como que eu enfio o meu filho numa instituição que já está corrompida? O diabo já tomou conta, a perversidade já se alastrou, e eu não posso estar lá para proteger meu filho. Porque os filhos de hoje, de crente de hoje, não é como os filhos de antigamente, queridos. Criado na rua, na porrada, no tapa. Eu acho que se meu filho sair no tapa na rua, ele apanha até de mulher. Porque não teve a criação que nós tivemos. E eu falava: Deus, como que eu vou proteger meus filhos nessa geração? Pornografia, professoras prostitutas, professoras homossexuais, professores, entendeu, pedófilos, filhos de pais separados, desajustados, famílias desordenadas e desorganizadas. E eu ficava preocupado, e eu queria pegar o carro, dar volta na escola, e eu queria, entendeu, ficar fiscalizando a mochila, e eu queria fazer entrevista com eles na hora de ir dar um sermão e na hora de voltar fazer um monte de entrevistas. E aí um dia eu estava orando de madrugada, Deus falou assim: você vai ficar doido, você vai ficar psíquico da cabeça, daqui a pouco você vai ter um infarto, porque você está com muito medo disso. Faz o seu papel como pai,
faz o seu papel como marido, dê o bom exemplo e ore, e eu vou cuidar deles. Sabe, queridos, tem coisas que você não pode, fisicamente, mas espiritualmente nós podemos fazer muitas coisas. Mas a minha pergunta para você é: o que é que nós estamos fazendo? Sabe? Porque tem muita gente que não quer fazer nada. Tem pessoas que chegam para mim e falam bem assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu não fiz nada. Eu falei: ué, então está aí o seu problema. Tudo isso está acontecendo porque você não fez nada. Tem gente que pensa que o não fazer nada é justificativa diante de Deus. Eu falei: sabe por que tudo isso aí está acontecendo? Porque você não está fazendo nada. E a Bíblia diz que aquele que sabe, aquele que pode, aquele que tem como fazer e não faz, está cometendo pecado. A pessoa fala: ah, pastor, não, você não está fazendo nada, você está colhendo o preço. Você tanto colhe o preço daquilo que você planta errado, como você não colhe aquilo que você deixa de plantar. E se você não plantar aquilo que é certo, você também não vai colher. A vida é uma semeadura. É por isso que o importante é ministrar sobre a esposa. Quando você ora pela esposa, você está ministrando sobre ela. O meu e o seu, o nosso maior ministério, sabe o que é? A nossa casa. O meu e o seu maior ministério é a nossa casa. Por isso que a gente tem que cuidar. Não é isso que Paulo diz lá em Efésios? Paulo diz assim: se alguém não tem cuidado da sua casa, da sua família e dos seus, é pior do que o descrente e negou a fé. Então o primeiro ministério nosso é a nossa casa e a nossa família. A Bíblia diz: como que vocês haverão de cuidar da casa do Senhor, se vocês não conseguem cuidar da sua própria casa? Como que vocês vão julgar o de fora, se vocês não se julgam a vós mesmos? Sabe, querido, cuidar do emocional da esposa, cuidar do emocional dos filhos, gerar ali um ambiente de paz na casa, gerar um ambiente acolhedor dentro da família, gerar um ambiente de positivismo, sabe, somos nós. Porque os seus filhos vão para a rua, seus netos vão para a rua, e lá vai ser o seguinte: ô bichinha, ô gayzinho, ô isso daqui. Só que na hora que ele chega em casa, ele vai ouvir: você é uma bênção de Deus, você é um santo de Deus, você vai prosperar, meu filho, você é uma bênção, a minha esposa, você é um vaso nas mãos de Deus, Deus é contigo, há graça nas tuas palavras, você vai ser mais do que vitorioso, há uma promessa de Deus sobre a sua vida, e aonde você entrar, as portas vão se abrir. Sabe por quê? O mundo não ensina, o mundo não ama. Aonde tem ensinamento, aonde tem amor, é dentro, porque fora é aonde eles vão ter que estar preparados para o embate e para a guerra. Como que nós estamos preparando? Sabe, às vezes nós ficamos preocupados muito, a igreja do século 21, ela está muito preocupada com o que Deus pensa de nós dentro da igreja. Mas eu digo para vocês, sem ser radical, Deus, desculpa o que eu vou dizer, põe amor nas minhas palavras, Deus pouco se importa com o que nós fazemos dentro da igreja. Porque se nós resumíssemos a nossa fé, o nosso cristianismo, ao que nós fazemos dentro da igreja, nós seríamos os mais medíocres e miseráveis. Deus está preocupado com o que nós somos dentro da igreja, porque ser crente dentro é muito bom. Deus não quer que nós sejamos luz ao meio-dia, Ele quer que nós sejamos luz nas trevas. E você não combate as trevas com luta, você combate as trevas com luz. Se aqui estiver um ambiente todo escuro, não adianta você chegar aqui e ficar dando murro, você tem que vir e colocar uma lâmpada. Jesus disse: vocês são a luz desse mundo. Nós somos luz, querido. Deus nos chamou para ser luz, Deus nos chamou para dar direção a esse mundo, porque o mundo está corrompido e está perdido também, e nós somos a direção para esse mundo, queridos. Agora, qual é a direção? E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero só que você medita num versículo aqui que eu trouxe para você, Isaías 58, que eu gosto muito. Abra lá, Isaías 58, 12. Isaías 58, 12. Quem está alegre aí, diga glória a Deus.
Quem pode ainda dar um sorriso, olha para esse príncipe que está aí do seu lado e dá um sorriso para ele aí. Amém. Diga para ele assim, diga assim, olha, Jesus te ama e eu amo você também. Amém. Eu gosto muito desse versículo aqui, ele é muito poderoso. Isaías capítulo 58, versículo de número 12. Diz assim, a palavra do Senhor. Deixa eu pôr meu óculos aqui, porque vai chegando a idade. Não adianta querer. 58, 12. Diz assim: e os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. E agora nós vamos trazer para a nossa vida, porque a palavra ela tem que ser aplicada na nossa vida. Diga assim: e eu edificarei os lugares assolados. Está fraco, tem mais gente, vamos falar igual homem. Diga: e eu edificarei os lugares assolados, e levantarei os fundamentos de geração em geração, e me chamarão reparador de brechas e reparador de vidas. Glória a Deus. Essa daqui é uma palavra profética de Deus para Isaías e para o povo de Israel. Deus estava dizendo: Isaías, você não foi chamado de qualquer lugar, você não foi chamado para qualquer coisa. Eu te chamei para você deixar um legado. Diga comigo: legado. Sabe, queridos, a nossa geração, ela precisa ser sarada e curada. A nossa geração precisa ser sarada e curada. Nós estamos vivendo talvez a pior geração de toda a vida. Estamos vivendo como nos dias do rei Asa, estamos vivendo como nos dias dias de depravação. Estamos vivendo como nos dias de Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo talvez na pior geração. E que se nós afrouxarmos as rédeas agora, o que será das gerações? Eu oro muito pelos meus filhos, eu tenho muito medo, eu profetizo muito, eu faço jejum, oro nas manhãs, falo: Senhor, proteja os caminhos dos meus filhos, cuide dos meus filhos. O que vai ser da geração daqui 30 anos? O que vai ser depois que nós partimos daqui, se o Senhor não tiver voltado? Sabe, queridos, eu não sei como que é a geração que você veio, eu não sei como foi seu pai, como você foi ensinado, se você foi ensinado nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor. Eu não sei qual foi as sementes que a sua mãe e o seu pai ou o seu avô plantou em você. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos curados e restaurados e nos tornemos a imagem e semelhança do Senhor. E geremos filhos biológicos para Deus, mas também filhos espirituais para o Senhor. Sabe, se você morrer hoje, nós saímos de uma pandemia aí que quantos milhões de pessoas morreram? Morreram fisiculturistas, morreram jovens, morreram velhos, morreu parente nossos, morreu vizinhos nossos, morreu irmãos nossos, muitas pessoas morreram. Pessoas que nem imaginavam que iam morrer agora, mas morreram. Mas a questão é, qual foi o legado que essas pessoas deixaram? Porque legado é aquilo que fica depois que alguém vai. A questão é, se você partir hoje, o que você fez vai com você ou vai permanecer? Qual é o legado que você está deixando hoje? Se você morrer hoje, qual é o caminho que a sua esposa vai trilhar? Se você morrer hoje e os seus filhos dependerem do seu bom testemunho, dependerem das suas orações, dependerem das suas obras para permanecer nos caminhos do Senhor, os seus filhos serão salvos ou eles vão se desviar? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Se eu morrer hoje, todos nós estamos sujeitos a isso. Eu posso sair daqui agora e posso chegar na minha casa e morrer.
Isso para Deus é normal. Aliás, a Bíblia diz que há uma festa nos céus quando os santos morrem. Então aquilo que para nós é um desastre, um terrorismo, uma catástrofe, um acidente, choro e lágrima, há uma festa nos céus. Deus pode querer me levar daqui 10 minutos, porque eu já estou salvo em Cristo. Mas a grande questão é, e aqueles que vão ficar? Se eles dependerem do nosso testemunho. Vocês sabem por que hoje eu sou um pastor e estou na igreja, eu não falto culto? Com dinheiro, sem dinheiro, com luz cortada ou sem luz, ou com luz ou sem luz, ou com água ou sem água, ou com carro ou sem carro, eu não falto culto, eu não deixo de cultuar? Não é porque eu sou bom, é porque eu cresci assim, eu nunca vi o meu pai faltar um culto, e a única vez que eu faltei um culto, me escondi e não fui para a igreja, eu apanhei de cabo de vassoura do meu pai. Eu me lembro que eu estava numa mesa de sinuca, e de repente eu só vi aquele vulto vindo na minha direção, eu passei por baixo da mesa, fui para casa, pensando que tinha me livrado. Na hora que cheguei em casa, foi aí que o pau pegou mesmo. Ele falou, deixa eu falar uma coisa para você, filho meu, enquanto eu estiver sustentando, enquanto você estiver debaixo do meu teto, enquanto eu pago água para você beber e comida para você comer, você vai estar na presença do Senhor, e eu estou te ensinando o caminho certo. Porque se você não estiver no mesmo caminho que eu, isso é rebelião e insubmissão, não é nem com Deus, é comigo mesmo. Porque eu exijo honra, submissão e obediência para comigo. Agora, o dia que você sair do meu teto, você casar, aí você pode ir para onde você quiser, mas a minha parte eu vou fazer. Você sabe por que hoje eu sou um crente? Eu não abandono Deus por causa de frustração, eu não abandono Deus por causa de mau testemunho, eu não saio da presença de Deus por causa de crítica, eu não saio da presença de Deus por causa de ingratidão. Sabe por quê? Porque o meu compromisso não é com homens, o meu compromisso é com o Senhor. Eu fui discipulado para um pai. Você sabe por que eu leio a Bíblia? Porque quando eu levantava 5 horas da manhã, quando eu chegava no gabinete pastoral da igreja, as cenas que eu lembro do meu pai, é ele fazendo isso, folheando a Bíblia e lendo a palavra de Deus. Você sabe por que eu levanto nas madrugadas e presto tributo a Deus todos os dias? Sabe por quê? Porque eu me lembro que quando eu levantava de madrugada para ir no banheiro fazer xixi, o meu pai estava de joelho dobrado na sala, no sofá, e orando a Deus, e clamando e derramando lágrima, e falando, Deus, salva minha família, Jesus, tenhas misericórdia dos meus filhos, oh Senhor, cobre-me, Senhor, com teu sangue, oh Pai, não me deixa me desviar da tua presença. E eu lembro que eu ia para o banheiro, e eu ouvia o clamor, os gemidos, as intercessões do meu pai, e eu chorava dentro do banheiro mijando de madrugada. E aí quando meu pai morreu, eu falei assim, eu quero fazer igual meu pai faz, eu quero ser igual meu pai faz. Aí hoje, queridos, eu levanto de madrugada, e eu estou de joelho dobrado na sala, no sofá, aí minha mulher levanta para ir fazer xixi, necessidade fisiológica, e ela veio ali, aí meus filhos levantam também para fazer xixi, e eles veem eu com o joelho dobrado, aí vira e mexe eu ouço assim da boca dos meus filhos, do André Felipe, do João Guilherme, da Maria Júlia, falando bem assim, nós temos que orar como o papai. Sabe por que o papai é assim? Esses dias a Maria Júlia falou bem assim, mãe, mas Deus abençoa a gente demais. Minhas amiguinhas falam bem assim, eu queria ser igual você, Maria Júlia, mas eu falo para ela, sabe por que eu sou assim? Porque o meu pai ora de madrugada. Aí eu fiquei com vontade de chorar, saí da mesa que nós estávamos almoçando, fui lá no banheiro e comecei a chorar, porque eu vi que eu já estava colhendo os frutos daquela minha atitude, que não é fácil, irmãos. Você levantar de madrugada não é para qualquer um. Talvez aqui homens, talvez vocês tenham costume de dormir pouco, levantar de madrugada, mas eu não. Eu era daquele que levantava 11 horas da manhã. Aliás, gosto de dormir, né? Amo dormir. Para mim é uma luta. Só que eu sei que é assim que Deus está me dando vitória. Ele está dizendo aqui, vocês vão reparar as brechas. A brecha que entrou no seu casamento,
aquilo que está fazendo toda a família ser desajustada, falta de temor, não tem amor por Deus, não congrega. Sabe por quê, queridos? São pequenos hábitos que são deixados de lado. Olha aqui para mim o que eu vou dizer para você. Pequenas atitudes provocam grandes transformações. Pegou? Olha para quem está ao seu lado e diga, pegou? É por isso que eu disse no começo, eu não quero trazer para vocês grandes revelações, conhecimento profundo, não. O nosso problema é fazer o básico. Sabe, nós não oramos mais para comer, porque a gente acha que ter comida na mesa é obrigação de Deus dar, e todo mundo tem. Mas os judeus, ele tem 2 altares na casa dele. O primeiro é a cama, lugar de dormir, e o segundo é na comida. Você nunca vai entrar na casa de um judaico cristão se você não ouvir 30 minutos de oração antes da refeição, de qualquer refeição. Agora hoje o povo pega o pão e sai comendo na rua, dentro do Uber. Outro senta na frente da televisão, como que se comida Deus fosse obrigado a dar e dar para todo mundo. Se você chegar na minha casa meio-dia, na hora do almoço, e você pôr comida no prato, e você for colocar a colher na mesa, a minha menininha menorzinha vai dizer, você não é crente? Você não ora para comer? E nenhum dos meus filhos faz isso, sabe por quê? Porque eu estou discipulando, eu estou dando testemunho, eu estou mostrando o caminho. A Bíblia não diz assim, ensina a criança no caminho. Aliás, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho e não o caminho. Se ela dissesse, ensina a criança o caminho, você ia falar assim, ei menino, vai por ali. Ei, não, entra por ali. Ó, faça o que eu falo, mas não faça o que faça o que eu mando, mas não faz o que eu faço não. Não. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Primeiro você tem que estar no caminho, e aí você vai caminhando, e aí os seus filhos e a sua mulher vai vindo atrás de você. Você sabia que não é aconselhável nem a mulher orar se o marido não ora? Ah, pastor, mas Paulo diz em Coríntios que o marido incrédulo é edificado no convívio da mulher santa, e a mulher incrédula é santificada no convívio do homem santo. Mas Paulo diz em 2 Coríntios 11:3, sabei, pois, que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Nós somos o cabeça. Sempre quando Deus quis fazer algo em qualquer coisa, Ele sempre usou o homem. Pastor, o senhor é contra a mulher? Não, minha esposa é pastora, prega até melhor do que eu, gosto de ouvir ela pregar, os irmãos gostam mais do que ela, porque eu bato muito e ela não bate, ou bate de forma diferente, né? Bate alisando, mas bate também, não sou contra, mas só que a transformação vai vir através de nós. Quando Deus queria construir a humanidade, Ele pegou um homem, quem que era ele? Adão. Quando Deus queria construir uma nação, Ele pegou um homem, quem era ele? Abraão. Quando Deus quis libertar a raça humana da escravidão, Ele pegou um homem, quem era ele? Moisés. Quando Deus quis salvar a humanidade, Ele pegou um homem, quem era ele? Noé. E quando Deus quis restaurar e salvar a humanidade, Ele pegou quem? Um homem, Jesus. Deus sempre chamou o homem, e hoje Ele chama você. Oh, aleluia. Deus conta comigo e com você, querido. É por isso que a nossa geração ela tem que ser curada, a nossa geração ela tem que ser restaurada. Ele diz aqui no versículo 12, cadê versículo 12? Vocês irão restaurar os lugares assolados. Aonde que está assolado na sua casa, na sua família, no seu casamento? Ah, pastor, em casa, pastor, é só Big Brother. Em casa, entendeu? É só pornografia. Em casa, pastor, é só grito. Até os vizinhos pensam que aqui é um manicômio, a minha casa. Os vizinhos pensam que aqui é um campo de concentração. Ah, pastor, mas a minha casa você não consegue lá. Sabe, o maior prazer de um marido, na verdade, ele vai se desgastando durante o dia, porque é humilhação, é perseguição no serviço, é afronta no serviço, é desconto do salário, é baixo salário, é o valor dos alimentos caindo, e ele vai se mortificando. Sabe a hora que você se restaura? É a hora que você entra dentro de casa. Sabe, o maior privilégio meu é quando eu extrapolo o meu horário na rua, e meus meninos mandam mensagem falando, papai, cadê o senhor? Por que o senhor não veio? Por que o senhor demorou?
E minha esposa diz assim: por que está demorando? Vem logo para casa. As crianças estão perguntando de você, as crianças estão te esperando. Sabe, querido, isso significa que você não é um impostor, isso significa que você não é mal amado, malquisto, que a sua presença não agrada, isso significa que a sua presença é desejada. Isso é maravilhoso demais. Só que isso daí é um legado que nós temos que construir. Sabe, essa geração precisa ser forte. Foi o que foi falado aqui, eu já vou encerrar. Essa geração precisa ser forte. E ele diz: vocês irão restaurar tudo aquilo que está assolado, e vocês vão levantar os fundamentos de geração em geração. Deixa eu dizer para você, para onde que as suas atitudes estão te levando? As minhas palavras estão gerando o que? Vida ou morte? Para onde que o meu discipulado e o meu testemunho está gerando? Será que eu estou sendo frouxo, fraco, ou eu estou sendo forte? Sabe, queridos, às vezes nós só aprendemos a viver o evangelho da fé. O evangelho da fé é aquele do tudo posso, a oração é ouvida, o morto ressuscita, o enfermo é curado, as portas estão abertas, o celeiro, a despensa de casa está cheia, eu tenho saúde no corpo. A maioria dos cristãos só foram ensinados e treinados a viver o evangelho da fé. Mas a grande maioria, se Deus for exigir hoje o ministério da graça, ele não vai conseguir sustentar, ele não vai conseguir ficar de pé. Esse mesmo texto aqui, tema desse lugar aqui, que é Coríntios capítulo 12, Paulo diz assim no versículo 8, ele diz assim: para que eu não me vangloriasse nas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um acusador para me esbofetear dia e noite, pelo qual eu orei a Deus por 3 vezes, e o Senhor me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aqui para mim que eu já vou encerrar. Paulo orou a Deus. Paulo estava acostumado a viver o evangelho da fé. Ele orou, morto ressuscitou. Paulo chegava, as coisas aconteciam. Paulo pregava, corações eram quebrantados, despedaçados, e as pessoas se convertiam. Aí um dia Deus falou assim: você aprendeu a viver o evangelho da fé, agora eu quero ver se você está comigo e se você está preparado para viver o evangelho da graça. Colocou um espinho na carne dele. A Bíblia diz que ele orou a Deus 3 vezes falando: me remova o espinho da carne. E Deus chegou para ele e disse: eu posso remover o espinho? Posso. Eu tenho o poder de remover o espinho? Tenho. Mas eu não vou remover o espinho. Você vai aprender agora a andar na minha presença, viver na minha presença com o espinho na carne. Você viveu o evangelho da fé, agora você vai aprender a viver o evangelho da graça. Paulo diz em Filipenses 4:10: porque sei ser honrado e sei ser humilhado, sei passar por bonança e sei passar por necessidade, de tudo eu tenho uma experiência, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a viver o evangelho da fé, o evangelho da graça. Jó: havia um homem justo, reto, íntegro e fiel na terra de Uz, que agradava a Deus e se desviava do mal. 10 filhos, um homem de patrimônio, um homem de herança, um homem cheio de saúde, um homem que era dono de fazenda, senhor de posses. Aí um dia Deus falou bem assim: agora eu vou tocar em você. Você aprendeu a viver o evangelho da fé, Jó. Agora eu quero te ensinar a viver o evangelho da graça. Tira os 10 filhos dele, tira a casa dele, tira os bens dele e coloca uma doença nele, da planta dos pés ao alto da cabeça. A primeira a chutar o balde foi a mulher dele, que murmurou e reclamou. Jó diz no capítulo 1, versículo 18: nu vim do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo aquilo que Jó sofreu, ele não murmurou e não disse nada contra Deus. Será que nós estamos apenas preparados para viver o evangelho da fé? Ou nós estamos preparados para viver também o evangelho da graça? Sabe, queridos, uma geração que frouxa, uma geração fraca, homens vivendo como mulher. Sabe, as mulheres não precisam mais nem de homens. Estava vendo uma reportagem de quantas mulheres estão indo num banco de espermatozoide
e comprando sêmen para poder gerar o seu próprio filho, porque não precisa mais de homem. As mulheres de hoje praticamente não precisam mais nem dos homens. Sabe, homens que estão abandonando a sua função de sacerdote e cabeça e vivendo como mulher. Aí, em meio a essa descaracterização, aí em meio a todo esse desajuste, as mulheres começam a assumir a função de homem. Tem homem que se bateu o cobrador na porta, ele manda a mulher ir lá atender. Ficou frouxo, vai lá e fala que eu não estou. Sabe, tem homem que ao invés de ser o sacerdote, fica transferindo o sacerdócio para a mulher. É a mulher que ora, é a mulher que jejua, é a mulher que consagra, é a mulher que vai na igreja. Vai na igreja que eu vou ficar assistindo futebol. Vai na igreja e ora por mim. Vai na igreja e jejua por mim. Ei, será que nós somos homens fracos ou somos homens fortes? Será que nós estamos transferindo a nossa coroa, o nosso sacerdócio, a nossa herança e o nosso posto que Deus nos deu? Porque eu vou falar uma coisa para você. Poder é como oxigênio. Poder é como oxigênio. Ele sempre vai ocupar os lugares vazios. Se você está na igreja e você não toma tendência e não assume posição, vai chegar um novato amanhã e vai tomar o seu lugar. Porque quando você sai da sua cadeira, alguém chega e senta na sua cadeira. Quando você sai da sua posição, alguém senta na sua posição. Que tipo de homem somos nós? Sabe, Deus tem nos chamado, querido, para uma nova vida no Senhor. Deus, Ele tem chamado homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós fomos ensinados que homem não chora. Amém? Não é isso que nós somos ensinados? E é isso que tem sido a nossa maior barreira, o muro de divisão de nós nos relacionarmos com Deus e recebermos um poder maior de Deus, quebrantamento para o coração e um grande derramamento de avivamento. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios: filho meu, dai-me o teu coração. Então Deus não chama homens durão, Deus não chama homens com voz grossa, Deus não chama homens por causa da vestimenta, Deus não procura evangélico, Deus não procura grandes talentos, porque quem dá o talento é dele. A Bíblia diz que lá em Pedro, que todo dom e toda dádiva perfeita vem lá do Pai das luzes, onde não há sombra de variação e nem dúvida. O poder vem de Deus, porque a Bíblia diz que ele disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. A riqueza vem de Deus, porque ele é o dono do ouro e da prata. A promoção vem de Deus, porque o salmista Davi diz assim: porque a vossa prosperidade não vem do oriente nem do ocidente, a vossa prosperidade vem do alto. É Deus que projeta, é Deus que prospera, é Deus que aumenta o ordenado, é Deus que cura as enfermidades, é Deus que abre porta, é Deus que cura, é Deus que abre portas, é Deus que prospera, é Deus. Então nós precisamos estar bem com Deus. Sabe, Ele não está procurando pessoas cheias de intelectuais, cheias de intelecto, cheias de conhecimento, não. Ele está procurando pessoas que estão dispostas a se arrepender dos seus erros, experimentar um novo avivamento e um grande derramamento de unção e poder sobre a sua vida. Quem somos nós? Pessoas que querem ser usadas por Deus, ou somos pessoas que estamos resistindo ao novo de Deus na nossa vida? Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho lá na igreja muitos homens que na hora que eu sento com ele, sabe qual é a primeira coisa que eles fazem? Diga o que, pastor? Botar a culpa na mulher. Tudo. Pastor, a mulher. Minha mulher. Esse dia eu fui conversar com um, entendeu? Ele queria abandonar a casa, tal, abandonou a casa. Depois fui falar com ele, eu falei: rapaz, mas você é frouxo. Você não toma tendência, você é um borra-botas, você não honra a calça que você veste e quer sair de casa? Por que você não assume sua responsabilidade? A minha mulher faz isso, faz isso, faz isso. Falei: mas por que ela está fazendo isso? Se ela está fazendo isso é porque você está deixando. Mas eu tenho que levar ela para cima e para baixo. Eu falei: e ela ameaça você de morte por você levar ela para cima e para baixo? Não. Então ela que vai de Uber, rapaz. Você virou um serviçal, um mordomo, e agora quer reclamar que você não manda mais? Toma tenência, assume sua posição.
Sabe, Paulo, quando ele fala em Timóteo capítulo 3, ele diz assim: sabeis vós homens, que toda a responsabilidade é de vocês. A mulher é forte quando o homem é frouxo. A mulher é fofoqueira quando o homem é fofoqueiro também, ou se não é, aceita a fofoca. A mulher não vem para a igreja, ou talvez vem, mas não vem, é porque o homem não dá testemunho, não cobra e não vai na frente primeiro. A mulher não ora, sabe por quê? Porque nunca viu o homem orando, porque a obrigação de orar é o homem. Sabe? Na casa só fica na Globo, no Big Brother Brasil, é só programas obscenos, sabe por quê? Porque tem um banana lá que está deixando. Porque na minha casa, se eu chegar lá, o dia que eu ouvi meu filho, eu estava lá na cozinha, eu ouvi meu filho chamando o outro, falou bem assim: gay. Gay? Cheguei lá, falei: o que você falou? Não, você falou uma palavra, eu ouvi. Ah, você falou gay. O outro falou: é pai, ele falou gay, então vem aqui. Fui lá no quarto. Você vai apanhar. Primeiro, você já ouviu eu falando gay? Não. Eu falei: você sabe o que é gay? Não. Então você está profetizando na vida do seu pai, do seu irmão, o homossexualismo. Aonde você aprendeu gay? Ah, meus amigos falam na escola. Pois é. Aí eu falei aquela famosa frase: você não é todo mundo. Eu não te dei esse exemplo. Eu não fiz isso para você estar repetindo. Eu não te dei esse discipulado. Então agora você vai apanhar. E qualquer outro palavrão que sair da sua boca dentro da minha casa, isso aqui é um lar cristão, isso aqui é ambiente de cura, de paz, de transformação. Isso aqui é o céu na terra, é a minha casa. Aqui é o ambiente de Deus aqui na minha casa. Se existe um céu na terra, é a minha casa. A próxima vez que você fizer da minha casa um inferno, porque quando fala para você de inferno, o que vem na sua cabeça? Choro, morte, ranger de dente, doença, palavrão. E quando fala para você de céu, o que vem na sua cabeça? Paz, alegria, aquelas músicas, né, bem serena de violino. Aí tem pessoas que querem o céu dentro de casa, mas ele faz o inferno. Irmão, não fica pensando que Jesus entra, não, ele fica lá do lado de fora na calçada. Porque tem gente que pensa que ele entrando em todo lugar, Deus entra com ele. Na Bíblia não diz isso, que Deus entra com você. Vai ser só o temor que vai estar com você. O que nós estamos gerando na nossa casa? A partir de hoje é momento de nós nos levantarmos e dizermos: eu vou restabelecer os fundamentos da minha geração. E eu vou deixar um legado de paz, um legado de cura, um legado de transformação. O meu lar vai ser o lar mais abençoado. Sabe, queridos, eu profetizo na sua vida que a sua família vai ser a mais bem-sucedida de Cuiabá. Não estou dizendo de posses de bem, não. Estou dizendo de virtude, de valor, de presença de Deus, de transformação. A sua família vai ser a melhor família da igreja. Não de dinheiro, de riqueza, mas de valores e de presença de Deus. As pessoas, quando entrarem na sua casa, vão dizer: deixa eu ir na sua casa. Sabe, queridos, está aqui o meu diácono aqui, Genivaldo. A minha casa é cheia de gente de manhã, de tarde, de noite. Às vezes eu não posso nem andar, entendeu, meia vontade, porque é cheia de gente. Mas eu gosto disso, sabe por quê? Porque as pessoas têm que entrar na minha casa e ver que aquilo que eu prego no altar não é hipocrisia nem mentira. Eles precisam ver como eu trato a minha esposa, como ela me trata. Eu preciso ser mordomo das pessoas e bem hospitaleiro e servir bem. Porque palavras são palavras. Só que quem não tem testemunho, ele faz discurso. E nós não temos que ficar dando discurso, nós temos que ser um bom testemunho. Fica de pé nessa manhã em nome de Jesus. Que nós possamos, em nome de Jesus, queridos, que nós possamos ser homens fortes. E ele termina dizendo aqui: e me chamarão de reparador de brechas e restaurador de vidas. Diga assim: e eu serei chamado de restaurador de brechas e reparador de vidas. Sabe, Deus, ele te chamou, e na geografia que Deus te colocou, ele vai te usar. Ouviu?
Deixa eu falar para você, Deus te chamou, e na geografia que você vive, Ele vai te usar. Sabe aonde é o seu campo missionário? O seu campo missionário é onde você trabalha. Deus vai colocar pessoas ao seu lado que Ele nunca vai colocar do meu lado. E essas pessoas que Deus vai colocar do seu lado, eu não posso ganhar elas. Só você pode ganhar elas. Porque as pessoas que se relacionam com você não se relacionam comigo. E Ele diz, e vocês serão chamados de reparador de brechas e restaurador de vidas. Agora, como que nós vamos ser um homem de valor e um homem íntegro no meio de uma geração corrompida e perdida? Nos posicionando. Diga, eu vou me posicionar. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito do pastor Dag, que ele diz assim: homens fortes fazem famílias fortes. Vamos repetir? Diga comigo, homens fortes fazem famílias fortes. Diga, famílias fortes fazem igrejas fortes. Diga, igrejas fortes faz sociedade forte. Diga, sociedade forte faz de uma nação forte. Você já se perguntou por que os Estados Unidos é de primeiro mundo? Se ele não tem nem 1/10 das riquezas que o Brasil tem? Ué, pastor, por que os Estados Unidos é essa potência mundial? Maior poder bélico depois de Israel. Por que a moeda mais valorizada é o dólar? Se eles não têm o minério que nós temos, eles não têm a fauna que nós temos, eles não têm a flora que nós temos, eles não têm o solo que nós temos, e eles não têm o clima que nós temos, semiárido, tropical. Então por quê? Sabe por quê? Porque as maiores cabeças pensantes que já existiu foram americanos. Os homens mais inteligentes que já existiu foram os americanos. Os homens de maior caráter e mais íntegros que já existiu na terra foram americanos. Não tem dinheiro, não tem solo, não tem clima, não tem vegetação, mas tem homens fortes. Homens fortes mudam igrejas, mudam comunidades, mudam famílias e mudam gerações. Não adianta você chegar para Jesus e dizer assim: ah, Jesus, meu pai era mala, eu não tive um bom ensino, eu não estudei em escola particular. Jesus vai dizer assim: eu não quero saber do seu passado, eu quero saber o que você fez quando eu entrei na sua vida. E eu encerro com Coríntios capítulo 5, versículo 10. A palavra de Deus diz assim, Coríntios capítulo 5, versículo 10. E importa que todos nós um dia compareçamos perante o tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que fizemos através da nossa vida, seja bom ou seja ruim. Naquele grande dia, no grande dia do Senhor, Ele vai chamar lá e Ele vai dizer assim: André Cristiano. E eu vou chegar diante dele e vou falar assim: sim, Senhor. E Ele vai dizer assim: o que é que você fez com a Gisele, aquela moça linda que eu entreguei para você cuidar? Ele vai dizer assim: Genivaldo. Todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. E Ele vai dizer assim: Walter. Ele vai dizer assim: Maurício. Ele vai dizer assim: João. Ele vai dizer assim: Pedro. Ele vai dizer assim: o que é que você fez com aquilo que eu te dei? Cadê os filhos que eu te deram, a minha herança? Ele vai dizer assim: cadê aquela jovem linda e bonita que eu te dei? Ela era meia complexada, ela era meia sisuda, ela era meia fechada. O que você fez dela? E aí você vai dizer assim: Senhor, o Senhor me deu um filho, o Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu uma mãe, e eu estou te devolvendo melhor do que eu peguei. E Ele vai dizer assim: nós vamos ouvir da boca do Senhor essas palavras: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Jesus, Ele contou isso dos talentos, você lembra?
Ele deu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. E ele voltou para prestar conta. E ele falou assim: aquele que eu dei 5, vem aqui. Ele disse: o Senhor me deu 5, eu coloquei na mão dos banqueiros, multipliquei e estou te devolvendo 10. O outro que recebeu 2, vem aqui. O Senhor me deu 2, eu multipliquei, vendi, fiz negócio, estou te devolvendo 4. Aí o cínico que tinha 1, já chegou justificando: eu tenho muito respeito pelo Senhor. E aí? Eu temo muito o Senhor. E aí? Sabendo que o Senhor é um Deus severo, que colhe aonde não plantou e ajunta onde não espalhou, com muito respeito pelo Senhor. Olha, até parece que engana, né? Olha, com muita admiração pelo Senhor. Com muito respeito. Eu escondi na terra o que o Senhor me deu, mas agora eu estou te devolvendo. Ele falou: não, eu não quero pegar o que eu dei. E eu não mandei você ter medo, nem respeito, nem temor por mim, falsa religiosidade. A minha ordem era multiplicar e prosperar. Pois já que você não multiplicou, você foi infértil, você foi improdutivo, agora eu vou tomar até o pouquinho que você tem e vou dar para aquele que tem muito. Sabe, queridos, quando a gente não é fiel no pouco, nós estamos perdendo para quem nem merece mais, mas já tem em abundância. Eu e você vamos prestar conta diante do Senhor. Feche os teus olhos nessa manhã. Como que você está cuidando daquilo que Deus te deu? Como que você está tratando o emocional da sua esposa? Será que talvez já não existe pessoas dentro da nossa casa que estão em depressão, estão abatidos? Como que está a fé dos nossos filhos? Se eu e você, se nós morrermos hoje, será que nós vamos deixar um legado de temor, de santidade e de obediência a Deus? Será que se os nossos filhos dependerem do nosso testemunho para servirem a Deus, será que eles vão ser fiel a Deus? Será que eles vão obedecer a Deus? Como que você está administrando o seu tempo? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, pode continuar de olhos fechados. O maior problema de Deus, de Jesus, com Marta, não é porque ela estava trabalhando muito para Jesus, porque todos nós precisamos trabalhar para Jesus. É que Marta estava fazendo um monte de coisa e deixando de fazer aquilo que ela deveria fazer. Sabe, você pode fazer um monte de coisa, você pode passear, você pode festar, você pode comer, você pode viajar, mas não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não deixe o seu tempo a sós com Deus, não abandone as orações, não abandone uma vida de jejum, não deixe de meditar na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que o homem bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi diz: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe, se os seus filhos dependerem do seu testemunho hoje, eles vão ser bons cidadãos, eles vão ser bons funcionários, eles vão ser bons obreiros na casa do Senhor. Se os seus filhos dependerem do seu testemunho, eles serão fiéis e dizimistas na casa do Senhor. Se os teus filhos dependerem do seu testemunho hoje, para serem salvos, eles serão salvos, ou eles vão se perder no meio dessa geração que está piorando a cada dia? Se a tua esposa, se o teu lar depender da maneira como você administra a sua casa, as pessoas que entram ali ou que vivem ali vão ser edificadas ou vão viver mortas espiritualmente falando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, Pai querido, eu quero ministrar a bênção do Senhor, Senhor, sobre as nossas vidas. É um momento de conserto, querido, é um momento de restauração. Peça para o Senhor perdoar você todas as sementes que você plantou que não eram para ser plantadas. A Bíblia diz que toda semente plantada, ela irá morrer e irá frutificar.
toda semente que você plantou, todas as suas atitudes, todas as suas palavras lançadas, a Bíblia diz que a palavra lançada, ela vai voltar, assim como a chuva cai sobre a terra, produzindo as plantas, as mudas. Toda palavra que você liberou, ela vai voltar. Então agora é tempo de se arrepender, é tempo de conserto, é tempo de nós sairmos daqui como homens fortes, homens restaurados, homens posicionados no Senhor. Deus, Ele está nos chamando, homens curados e prontos para curar outros homens. Sabe, queridos, está vindo um monte de homem aí fora, homens depravados, homens tortos, homens caídos, homens feridos, homens machucados, homens com depressão, homens querendo atar uma corda no pescoço e se matar. Só que eles precisam de um modelo para ser seguido, e Deus está chamando você para ser um modelo de homem. Deus está chamando você para ser uma coluna. Deus está chamando você para ser um atalaia. Deus está chamando você para ser um modelo. Deus está chamando você para quebrar paradigmas. Deus está chamando você para restaurar geração. Deus está chamando você para tapar as brechas. Tape as brechas, restaure o seu campo missionário. É onde Deus te colocou. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou pronto, eu estou preparado, eu aceito. O Senhor está procurando homens posicionados, e eu quero ser esse homem. Eu quero restaurar a minha família. A partir de hoje eu vou mudar as minhas atitudes. A minha casa não será mais a mesma. Eu vou começar a me levantar, eu vou começar a me posicionar, eu vou levantar o estandarte, eu vou levantar a bandeira do Evangelho. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu vou ser um cristão na minha geração. Eu vou restaurar a minha família, a minha parentela. Pode contar comigo, Senhor. Queridos, Deus está te chamando para um novo propósito com o Senhor. Diga graças a Deus. Diga: eis-me aqui. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga: Deus está te chamando. Diga: eis-me aqui, Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Dá uma salva de palmas mais forte para Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado por essa oportunidade, por estar aqui. Podeis vos assentar. Amém. Obrigado por essa manhã. Aleluias. Deus é maravilhoso. Deus abençoe o pastor Maurício e todo o demais corpo de obreiro dessa igreja, em nome de Jesus, amém?